Oi! Se você assistiu o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e ficou com dificuldade para entender o enredo, as situações, a historinha contada lá, a historinha com H, porque ela é verdadeira, eu estou aqui para te ajudar. Nós estamos fazendo todo o livro Os Mensageiros e eu vim aqui te ajudar. Se você está acompanhando o nosso livro, se você leu o livro Os Mensageiros e não conseguiu localizar o filme dentro do livro, presta atenção aí que esse vídeo é para você. Eu vou te explicar o livro e o vídeo Os Mensageiros. Bom, para começo de conversa, Os Mensageiros é o segundo livro da coleção inteira de André Luiz, escrito pela mãozinha do Chico, e o André Luiz que mandava as informações do que ele estava vivendo depois que desencarnou, o que ele vivia lá na colônia Nosso Lar. Essa parte, esse livro, Os Mensageiros, que é a sequência do Nosso Lar, é a parte de onde ele começou a conhecer, a entender como funcionavam as coisas lá na colônia com relação às pessoas que encarnavam e desencarnavam, o que elas faziam na Terra. Esse livro é inteiro, ele tem várias histórias, são 53 capítulos e que contam as histórias das pessoas que foram ensinadas, que foram instruídas, que vieram para a reencarnação com um propósito muito claro de serem mensageiros do bem, mensageiros do amor, mensageiros da luz. Então essas pessoas foram preparadas num local específico lá na colônia Nosso Lar, vieram para cá com um propósito muito claro de auxiliar os encarnados, de auxiliar essa comunicação, de trazer para cá o bem. E assim, trazendo o bem, elas estariam diminuindo cargas do seu débito anterior. Então, são pessoas endividadas que assumiram essa responsabilidade de quando encarnados, trazerem o bem para cá em forma de auxílio. Então, todas as pessoas que o livro conta vieram para essa encarnação para serem auxiliadores, para trazerem o bem para cá, em forma de projetos sociais, em forma de atendimentos no centro espírita, para o atendimento fraterno, em forma de construir alguma coisa para ajudar alguém. Então, todos eles vieram para fazer o bem através dessa orientação, esclarecimento. Então, são médiuns que vêm para atuar na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico, nas comunicações dos espíritos, trazendo consolo e orientação. São dirigentes de mesa que vêm para orientar os espíritos precisados de ajuda, que vêm se comunicar ali através do serviço mediúnico, que precisam de orientação, luz e esclarecimento. São pessoas que vieram para trazer comunicação através da psicografia, para as pessoas que estão aqui, para trazer a comunicação. São pessoas que vieram para abrir centros espíritas, abrir projetos sociais. Normalmente os centros espíritas têm o seu projeto social. Então, essas pessoas que são chamadas mensageiros, eles trazem de lá do plano espiritual missão muito determinada, pré-determinada. Ou seja, quando eles nascem já tem esse propósito de ajudar. E esse livro conta várias histórias, são 53 capítulos e ali tem mais de uma história por capítulo de pessoas que vieram com essas missões, trouxeram amigos para ajudar, ninguém vem sozinho, trouxeram coisas para fazer, mas também trouxeram conhecimento e condição. Então, alguns reencarnam para abrir os centros, por exemplo. Eles têm facilidade de entendimento, eles se dão bem com as pessoas, eles conquistam a condição material para poder abrir o centro. Então, ninguém vem assim desprovido de tudo. As pessoas que vieram com esse propósito, os mensageiros, eles vêm com inteligência, com oratória, com uma voz bonita, com capacidade de entendimento. Eles vêm com as ferramentas para fazer aquilo ali. E nessas histórias todas, quase todas elas, deu tudo errado. Sabe por quê? Porque quando a gente encarna, a gente esquece o que prometeu, e não é diferente com os mensageiros. Esquecem o que prometeram lá, e quando chegam aqui as dificuldades ou as facilidades que receberam na vida para executar os seus serviços, eles esquecem e acabam não fazendo. E por diversos fatores a pessoa acaba não fazendo.
por preguiça. Não cumpriu sua missão porque, não vou ao centro porque meu marido não gosta, né? Ou outros por arrogância. Era tão inteligente, sabia tanto, tinha o dom da palavra, ficou arrogante, não serviu de nada, só tinha fala e não fazia nada. Por soberba, esse dinheiro é meu, essas finanças fui eu que conquistei. Esquece que prometeu que ia ajudar, com essas finanças ia ajudar. Tantas causas, gente. A ambição, o médium que se acha muito importante, que acha que vai fazer um determinado serviço, que ele vai ficar famoso ou que ele pode cobrar por isso. Enfim, no livro conta várias dessas histórias de pessoas que vieram para cá, saídos lá dos mensageiros. Esses mensageiros vieram para cá e por alguma razão se perderam e não realizaram as suas missões. E no filme, para você entender, eles pegaram um projeto só. Então eles sintetizaram todas as histórias ali naquela história, onde 3 espíritos que estavam sob a tutela do Aniceto, que estava organizando a reencarnação deles, 3 espíritos reencarnariam próximos, eles iam ser ali da mesma cidade e cada um vinha com uma missão específica. Um viria para abrir o centro com coragem, ele viria acompanhado da esposa, que seria amorosa, que trabalharia no projeto também com filhos amorosos, e ele teria a responsabilidade de abrir esse centro, o centro que tinha o sopão, que tinha ajuda para as grávidas, que fazia distribuição, fazia caridade, fazia o projeto social e também fazia a parte de doutrinação para os encarnados. Então era ele que ia dar as palestras, então a função dele era abrir esse centro, fazer a caridade, instruir as pessoas pela palavra. Esse era o Isidoro. Já o outro espírito era o Fernando. O Fernando viria com uma condição financeira boa, seria próspero nos negócios e moraria perto, ali a função era morar perto desse projeto social do Isidoro para contribuir financeiramente. Então os negócios dele iriam às mil maravilhas para contribuir com o projeto. E o terceiro era o médium que veria a condição espiritual e veria a condição encarnada. Então esse médium faria a ligação das duas coisas, fazendo o auxílio tanto de encarnados quanto desencarnados. E o filme mostra que os 3 se perderam. E aí as perguntas que vocês me fazem: tudo bem, esse que se perdeu porque era médium e não queria trabalhar, o Otávio, dá para entender. Ele veio com as condições, ele enxergava, ele escrevia, ele ouvia, ele recebeu auxílio. O Isidoro tratou dele, ensinou, cuidou, trouxe ali para o projeto e ele acabou se perdendo, porque ele foi ficando arrogante, ele viu que as pessoas tinham muita necessidade do que ele fazia, que os espíritos ajudavam ele, que ele tinha informações preciosas, ele começou a querer vender o serviço, que era para ele fazer de graça. Então ele se perdeu ali. E assista o filme. Se você não assistiu, assista o filme, que é bem legal. E se você assistiu agora com essa ideia nova, clareando, assista de novo para você entender bem, porque o filme é maravilhoso. Esse médium se perdeu porque ficou arrogante, ficou bobo, queria cobrar. E aí, cobrando, ele fez muitas alianças com a espiritualidade das sombras, que prejudicaram muito a vida dele até depois do desencarne. Assista o filme, é bem legal. O Fernando se perdeu porque veio rico e achava: o dinheiro é meu, não tenho que ajudar ninguém, não sou obrigada. Se perdeu total. Ele era uma boa pessoa, mas não queria ajudar, não fez o que prometeu. E aí deprimiu, ficou doente, porque é sempre assim. Quando a gente não faz o que prometeu, a gente fica frustrado. E ele se lembrava? Não, ele não se lembrava. Ele veio também com uma esposa dedicada que queria ajudar lá o centro, mas ele dizia: não é para mim, isso é para minha esposa, não é para mim. Mal sabia ele que era ele quem devia, que era ele que pediu para passar por isso, para fazer isso, o auxílio lá do centro. E aí a pergunta que mais me fazem: por que o Isidoro se perdeu também? Por que ele foi considerado falido se ele veio, se ele abriu o centro, se ele fez o sopão, se ele fez tudo o que devia? Por que ele foi considerado falido também? Por uma razão muito simples. Ele fez a dedicação dele
toda, dedicou a vida dele para esse projeto, deu tudo certo, mas ele não conseguia aplicar na vida pessoal dele o que ele ensinava lá no centro. Ficava tudo só nas palavras. Ele ia lá e fazia palestras tão lindas que ensinavam as pessoas, os encarnados e os desencarnados, e muita gente aproveitou das palestras deles, mas ele não conseguia aplicar na própria vida, na educação dos filhos, no jeito que ele conduzia a família dele. Ele não conseguia. E eram seres que vieram ali junto dele para dar apoio, para dar força, e eles davam mesmo, mas ele não conseguia aplicar o Evangelho de Cristo na vida dele. Ficava palavras, palavras, palavras. E no filme mesmo, o próprio obsessor dele vem e diz: você vive de palavra, você não faz o que ensina. Agora sim, agora dá gosto de ver esse filme mais umas 10 vezes. Entenda, gente, esse filme é maravilhoso, vale a pena assistir, assista de novo e depois me conta aqui. Gostou? Gostou? Eu amei o filme. Um beijo pra você e até o nosso próximo vídeo.